Você está escutando o podcast número 2 do blog jaiambahia.com. Olá, sou Jaian Bahia do blog jaiambahia.com. Resolvemos gravar alguns podcasts com feras do mercado imobiliário, a fim de trazer conteúdos interessantes de uma forma diferente e descontraída para você. E hoje estou aqui com um amigo, parceiro e mentor, Gustavo Zanotto, onde iremos conversar sobre marketing, mercado, criação, inovação e panorama do setor imobiliário. Aproveitei também para pedir uma dica de ouro, aquela dica que vai fazer você mudar a sua forma de pensar, com o intuito de agregar mais conhecimento e fornecer insights para fazer você alcançar o sucesso profissional como corretor de imóveis. Espero que você goste do nosso bate-papo. Aproveite também para poder comentar e assim eu poderei saber o que você está achando e quais temas deveria abordar no próximo podcast. Vamos lá! Opa, Gustavo, tô tranquilo? Jaian, como é que vai? Tudo bem? Tô na paz. É uma honra tê-lo aqui comigo, gravando esse podcast e passando um pouco também do seu conhecimento para o mercado imobiliário, né? Espero que os corretores de imóveis possam aprender bastante com essa nossa conversa. Jaian, o prazer é todo meu. Nós já nos conhecemos há algum tempo e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui de poder bater esse papo com você, porque eu acredito que quanto mais meios, né, e maneiras nós tivermos para transmitir conhecimento para esse mercado que nós atuamos, é melhor. Então, entenda que o prazer está desse lado aqui. Sou eu que tenho que te agradecer pela oportunidade. Nossa, muito obrigado. Então vamos lá. Fala um pouco a respeito da sua vida profissional, como que você chegou no mercado imobiliário. Enfim, faz uma breve apresentação para aqueles que não te conhecem, por favor. Legal, vamos lá. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, que vão ouvir esse podcast, eu sou Gustavo Zanotto, eu hoje estou com 38 anos de idade e há quase 20 eu trabalho com marketing, né? Eu vivo do marketing, a minha primeira formação é em engenharia civil e eu costumo ouvir do meu pai a seguinte frase, né? Você é um engenheiro civil que nunca trabalhou com obra. E realmente, essa é uma grande verdade. Eu fiz a minha faculdade de engenharia civil e desde muito cedo, dentro da faculdade de engenharia, eu fui para o lado da comunicação. E fui trabalhar com marketing muito cedo e logo em seguida eu já fui me aventurar no mundo da internet, no mundo web. Fui querer conhecer um pouco o que era o marketing digital. Uhum. E dentro do composto do chamado marketing digital, eu estou há 16 anos, praticamente desde o início da web no Brasil, né? E eu comecei a trabalhar dentro de agências, também fui empreendedor no início da carreira, porém, há 11 anos, indo para quase 12, eu trabalho para o mercado imobiliário. Eu comecei há 12 anos atrás atendendo imobiliárias da cidade de Campinas, onde eu moro, né, onde eu nasci, Campinas. Comecei a trabalhar com pequenas imobiliárias e já pensando em inteligência de negócios, né, não pensando simplesmente em criar o banner, em criar o texto que vai ao site, ou simplesmente naquela época nós só falávamos de pequenos sites, né, a produção de pequenos sites. Eu já pensava em algo maior, mas que em algum momento isso começou a causar pânico nas empresas que eu trabalhava, porque eu estava indo além do que eles pensavam, indo muito além do que eles poderiam dominar de recursos, né? E logo na sequência eu parti para atender construtoras, e minha primeira experiência com construtora foi com a extinta Goldfarb. A Goldfarb era uma construtora muito forte aqui na região sudeste, tinha alguma penetração em outras regiões do Brasil também. Eu cuidei da conta de Goldfarb durante 4 anos, e depois eu fui caminhando e me aventurando ainda mais nesse mundo das construtoras, né? Com destaque para 2 passagens que eu tive em 2 construtoras que eu considero hoje
referências para mim quando nós falamos de ações de marketing digital. Mas eu vou comentar um pouquinho a respeito da minha passagem. Eu acho que nessa conversa aqui a gente vai poder falar um pouco da minha passagem pela PDG. Uhum. A PDG foi uma fusão de outras 5 construtoras, inclusive a Goldfarb, e eu atuei em PDG como gerente de planejamento de projetos para projetos web para PDG, e tive a oportunidade de receber um convite da Tecnisa, que quando você começa a conhecer esse mundo, você quer sempre algo mais. E eu fui para a Tecnisa e eu tive a oportunidade de ser o coordenador de mídia online da Tecnisa, e também fui responsável em determinado momento dentro da minha passagem na Tecnisa por cuidar do Tecnisa Ideias. Né? Tanto o blog da Tecnisa como o Tecnisa Ideias. Eu tive uma passagem relativamente grande na Tecnisa e na sequência eu fui ser gerente de mídia online da Cyrela. Né? Então esse é o meu histórico dentro do mercado imobiliário. Eu vim de imobiliária, para depois passar pelo mundo das construtoras, e hoje, a questão de um ano, eu tenho uma consultoria voltada ao mercado imobiliário, onde eu só trato do que eu falava há 12, 13 anos atrás, que era a inteligência de negócios para o mercado imobiliário voltado para a web. Né? Eu sou um dos componentes hoje dessa consultoria, e a parte que cabe a mim é só pensar inovação e performance para o mercado imobiliário. Muito bom. E me diz uma coisa, com esses 20 anos de atuação no mercado de marketing, quais foram suas maiores dificuldades para poder atuar no setor? Você pergunta no setor em geral ou no setor imobiliário? Nos dois, assim, fazendo uma ampla análise. Ok, Jair. A princípio, né, a minha entrada para o marketing se deu porque eu sempre tive um perfil mais de comunicação, um perfil mais de ser uma pessoa que gosta muito de falar, uma pessoa que gosta muito de estar junto de outras pessoas, e o marketing é isso, né? Você trabalhar com marketing é você conhecer pessoas. Uhum. A grande dificuldade que eu tive quando eu comecei a trabalhar com marketing é que ninguém comprava a minha ideia quando eu dizia assim, antes de pensar no produto, vamos pensar em quem vai se relacionar com o produto. Tá? Então existe uma máxima hoje no mercado que eu gosto muito de comentar, que é a inversão dos vetores. Né? O marketing aplicado há 40, 50 anos atrás, ele pensava primeiro no produto para depois pensar no mercado. Verdade. Hoje, felizmente, depois de todos esses anos, as empresas começaram a se preocupar muito mais com o mercado consumidor e como esse mercado consumidor consome os produtos e serviços que essas empresas vendem, do que pensar simplesmente em produto. Né? E para o mercado imobiliário em si, a grande dificuldade que eu tive ao longo desses 12 anos era mostrar o potencial que a internet tem para captação de leads, né, captação de clientes. O que eu vejo hoje o mercado imobiliário fazendo é permanecer com ideias muito do que foi o marketing imobiliário de 20 anos atrás. E que quando nós vemos empresas como Google e Facebook distribuindo aí pesquisas e mostrando a efetividade do canal, você acaba percebendo que existe uma mudança de paradigma, que existe uma mudança completa hoje do que foi feito para esse nosso mercado há 20 anos e o que está sendo feito hoje. E até hoje eu encontro esses obstáculos. Né? Isso eu não digo que é um defeito das empresas, mas é ainda aquela visão um pouco temerosa dos empresários em entender que internet e mercado imobiliário tem tudo a ver e só traz benefícios para todas as partes da cadeia, seja para o diretor da empresa, para o presidente da empresa, até mesmo para o corretor de imóveis, que está ali frente a frente na mesa de negociação. Então, se você perguntar para mim qual é a grande dificuldade que eu tive ao longo desses 20 anos, eu diria assim para você, Jair, a grande dificuldade é mostrar o poder que a internet tem e como fazer resultado através do uso desse novo canal. Pensando de forma estratégica, essa sua dificuldade foi bem
exposta em um artigo que eu estava lendo no seu blog, o valor do social media e e-mail marketing para corretores de imóveis, Sim. que a gente até, que nós conversamos a respeito da importância do marketing 3.0, que foi disseminado por Kotler, onde ele explica sobre a importância de cuidar do relacionamento com o cliente e não focar no produto, né? Exatamente. Uma das coisas que eu vejo muito e converso com corretores de imóveis em todo o canto do Brasil que eu passo, e em minhas palestras eu reforço isso muito bem. Para você ter sucesso hoje na internet, e isso aplicado também para o mercado imobiliário, você precisa ir para a rua. Você precisa falar com pessoas. E quando as empresas e suas agências criam estratégias voltadas ao canal digital, elas esquecem de um fator muito importante, que é o relacionamento com o cliente. Se existe uma disciplina dentro de um grande guarda-chuva chamado marketing, né, e você tem uma disciplina chamada marketing de relacionamento, não é à toa que foi criado isso. É verdade. Né, e alguém pode questionar assim, pô, mas ele tá falando muito do poder da internet. Se é internet, a internet é digital, eu estou dentro da tecnologia, estou fazendo uso de ferramentas. Muito pelo contrário, a internet é mais um meio que foi criado para você interagir com o seu público. Então, quando eu falo que a internet ela é poderosa, é porque existem outras maneiras de você atrair o seu público para uma plataforma aonde ele tem a possibilidade de interagir com muito mais conteúdo, com muito mais informação, e ali ele começar a fazer o processo de seleção de produtos e empresas. Selecionando esses produtos, ele passa a tomar a decisão de compra até que ele chega no momento da conversão. Então, falando por esse aspecto, eu digo para você o seguinte, Jayan, quando nós olhamos para as outras mídias, e eu quero deixar bem claro para todo mundo que está nos ouvindo, que eu jamais sou a favor de descontinuar a fazer uso do papel, né, como os folders, os jornais, as revistas, jamais. Mas o que eu digo é, todas as outras mídias, elas devem ser suporte para todas as suas ações no digital. Elas passam a ter uma característica mais estratégica de captação, porque o nosso cliente, Jayan, ele é móvel. Esse nosso cliente ele está em todos os lugares. Ele está lendo o jornal no domingo, ele está no consultório do dentista, do médico, não sei, vendo uma publicidade tua em revista. Ele está no celular, ele está assistindo televisão com o tablet no colo e pode ser impactado pela sua campanha. Sim. E quando ele se sente à vontade de continuar a conversa com você, aonde que ele vai procurar mais informações? Ele vai para a internet. Sem dúvida. Então, todo o composto do marketing deve levar esse seu cliente para a tomada de decisão num espaço onde ele se sinta confortável para fazer negócio com você. E os corretores de imóveis que estão nos ouvindo agora, eu quero deixar eles muito tranquilos e dizer que é o seguinte, aplicar recursos na internet não vai tirar suas vendas. Aplicar recursos na internet não vai fazer você ser esquecido dentro de um stand de venda, naquelas cidades que ainda possuem stand de vendas, né? Se a sua empresa presta atenção no poder que a internet tem, ela cria mecanismos para fazer com que o cliente vá até você. Então, para encerrar um pouco esse raciocínio, Jayan, o mais fácil nós estamos fazendo, que é impactar o público. Porém, a gente está esquecendo do mais difícil, que é criar esse relacionamento em diferentes canais e fazer a conversão desse cliente aonde ele realmente tem condições de ter um pouco mais de confiança no que ele está comprando, que é justamente no corretor de imóveis. Nossa. Então, Oi? Perdão, pode falar. Espero que tenha ficado bem claro. Ah, ficou bem claro. Você já trabalhou vários projetos criativos. Qual a importância do corretor de imóveis pensar fora da caixa na hora de criar e executar suas ações de marketing imobiliário? O corretor de imóveis, ele é a ponta mais importante nesse processo. Cara, eu vivi a vida inteira sentado ao lado de corretor de imóveis.
Hoje eu sou uma pessoa que criou um certo nome, cheguei até, felizmente, não talvez por, por falta de vontade, mas talvez por algum tipo de mérito, a ser um dos grandes nomes hoje desse mercado, né? Quem diz isso é o mercado, não sou eu que me considero dessa forma. E fico muito feliz que o mercado me considere assim. Assina embaixo. Obrigado, Jair. Mas eu tenho, cara, que aplaudir os corretores de imóveis. Eu vivi durante esses 12 anos sentado em stand de vendas, em corretor online, passeando pelos lançamentos de produto, passeando pelos stands, ao lado de corretor, porque eu queria saber o que esses caras precisavam para fazer negócio. Então, quando eu digo para você me pergunta, né, aonde é o papel do corretor de imóveis para ele ser criativo, para ele pensar fora da caixa, o que eu posso dizer e deixar como uma primeira dica desse bate-papo aqui para corretor de imóveis é que ele precisa estudar comportamento de consumidor. Ele precisa ler muito o que está acontecendo hoje com as pessoas, por que elas se interessam por um produto imobiliário, o que faz elas gostarem de uma marca ou de outra marca, o porquê que ele compra de uma imobiliária e não compra direto da construtora, ou o contrário também é verdadeiro, por que ele prefere fazer o primeiro contato na construtora para depois cair numa imobiliária. E quando a gente diz assim, pensar fora da caixa, eu não quero que o corretor de imóveis saia para as ruas com camiseta colorida, pintando bandeira para tudo quanto é lado. Não, não é isso. Mas é que se ele entende como as pessoas se relacionam com os produtos que ele vende, ele consegue, sozinho, criar estratégias de entendimento para depois criar estratégias de atendimento aos clientes, para que ele possa converter cada vez mais. E eu gosto de falar com o corretor de imóveis. Por mais que eu tenha ficado muito tempo só na visão estratégica e fazendo os corretores venderem bastante produto, eu gosto de conversar com eles. Eu gosto de estar sempre perto, de estar sempre junto e mostrar para esses caras que se o mercado está aquecido, se o mercado está precisando de profissional, são eles que têm que começar a estudar mais, se capacitar. Porque uma das coisas que eu via muito sentado ao lado de corretores de imóveis e presenciando alguns atendimentos, era que o consumidor chegava na mesa de negociação sabendo muito mais do produto do que o próprio corretor. Verdade. Tá? Então, eu vejo assim, quer pensar fora da caixa? Antes de fazer qualquer pirotecnia, passe a estudar, passe a compreender um pouco mais as mudanças do mercado, passe a ler bastante, passe a acompanhar os grandes nomes do mercado, ver o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, porque só assim o corretor de imóveis vai poder entrar no mesmo discurso e na mesma dinâmica que o consumidor está tendo hoje. Entendi. Essa questão do cliente saber até mais do que o corretor de imóveis, creio que foi em uma das suas palestras que eu tive a honra de estar presente, que comentaram a respeito disso, né? Que o cliente já chegou no corretor de imóveis sabendo tudo e fez uma verdadeira sabatina para ver se o corretor sabia todas as informações do empreendimento. Isso é verdade. Só me perdoa, eu não vou citar o nome da construtora, tá? Isso por questões éticas, mas eu presenciei exatamente isso que você está dizendo e que eu pude dividir com vocês em uma das palestras, né, de um dos cursos. Eu presenciei, sim, na cidade de São Paulo, um corretor ficar sem saber o que dizer para o cliente na hora de fechar uma venda. Porque o cliente sabia todos os detalhes do produto e começava a fazer questionamentos que o corretor sequer imaginava que existia isso. Então, eu ficando do lado do corretor, eu comecei a me sentir preocupado, porque vai perder a venda, era a única coisa que vinha na minha cabeça, vai perder a venda, vai perder a venda. E uma das coisas que eu observo bastante nesse mercado é que o corretor ele é muito motivado dentro dos meetings de produto, né, quando as construtoras apresentam para os corretores, ele é muito motivado pelo resultado que ele vai ter se ele vender. Mas uma das coisas que deveriam ser feitas, ao contrário, é motivar esse corretor a vender e ter aquele resultado conhecendo mais o produto.
Então eu posso dizer para você, esse corretor perdeu a venda, tá? O cliente levantou da mesa e simplesmente disse, como você não sabe me vender, não conhece o seu produto, eu vou para outra empresa. Nossa, Isso é preocupante. Tá? muito Isso é preocupante. preocupante. Porque, Jayan, se você pensar em internet somente, o nosso cliente ele está a um clique de fechar um contrato com um corretor. Então ele vai para um Google, ele vai para o próprio site da construtora, ele vai conversar com outras pessoas que já compraram o produto, ele vai conversar com outros profissionais de mercado e ele começa a filtrar algumas informações que elas são a decisão de compra. E enfim, se nós que somos do mercado não estivermos preparados para entender esse consumidor para depois atender, fatalmente a gente não vai ter o resultado esperado. Sem dúvida. E custa caro executar ações que gerem bom resultado? Depende do que se entende por caro. Se você pensar em marketing, tudo é caro. Tudo é caro. O investimento hoje em publicidade, seja ela no offline, seja ela no online, ela é bastante cara. O nosso mercado hoje ele é muito competitivo. Nós temos muitas empresas hoje brigando pelo mesmo consumidor. Então, quando você pega hoje e vai para um Google, só para dar um exemplo de link patrocinado, há 12 anos atrás, não existia o Google, mas há 7 anos, 6 anos atrás, quando o Google começou a trabalhar com essa questão de links, a palavra mercado imobiliário, o clique custava centavos. Hoje, esse clique está custando 10, 11 reais. Então imagina você, se você for lá pensar em atração de cliente, de captação de novos clientes e pensar que tudo vai ser caro, fatalmente você não vai ter resultado. Porém, você tem que enxergar em longo prazo onde você quer chegar. Uhum. Eu tenho casos hoje de empresas que não abrem mão, tá, de sair das revistas, de suas próprias revistas, criarem suas próprias revistas, né, fazer um investimento muito grande em revista, por terem medo da internet, achando que internet é cara. Mas quando você vai olhar onde se tem resultado, eu concordo, a revista, por mais que ele gaste 60 mil, 100 mil reais por mês, a revista vai trazer resultado. E se você pensar que a revista converter 2 vendas, já pagou o investimento. Porém, se você aplica inteligência no negócio, você consegue enxergar diferentes possibilidades de se fazer o mesmo resultado com um ganho financeiro talvez maior. Então é questão assim, Jayan, eu tenho dinheiro? Não. Dentro das minhas possibilidades, aonde eu posso trabalhar? Se eu tenho dinheiro, sim, eu tenho, eu não vou sair gastando à toa. Se eu conheço aonde o meu cliente dá o clique, a forma como ele interage com o meu produto, o que ele está buscando, a internet pode ser o primeiro e melhor passo para essas empresas. Claro que elas não devem esquecer o que elas estão fazendo lá na rua, já comentei isso. Uhum. Porém, dizer se é caro ou se é barato, tudo vai depender de algumas coisas. O objetivo que você tem de campanha, qual o resultado que você espera e qual o conhecimento que você tem desse mercado. Eu tinha dentro das construtoras que eu passei, e aí eu posso dizer são construtoras, têm mais dinheiro, né? Eu digo para você o seguinte, nós investíamos milhares e milhares de reais para vender apartamento. Só que quando você pegava o CPA, que é o custo de aquisição de um cliente que comprou um apartamento de 500 mil reais, 600 mil reais, e você faz uma conta a grosso modo e você vê que lá no final da ponta esse cliente custou para você R$ 1.000, R$ 2.000 que seja, tá caro? Sim, tá caro. Porém, pode ser um barato dentro do que eu vendi. Então tudo quer dizer, tudo é questão de pensar, Jayan. Qual é o meu objetivo, aonde eu quero chegar e quais os recursos que eu tenho. E a partir daí, criar um planejamento, criar uma inteligência aplicada a esse negócio e colocar o carro na rua, sair fazendo. Planejamento tem que estar sempre atrelado a
a um pensamento criativo e inovação para a gente poder ter bons resultados na internet, né? Assim, não digo só na internet, mas como um todo. Mas na internet, com criatividade e inovação, creio que a gente consiga produzir algo com um valor relativamente baixo quando comparado a outras mídias. Sim, concordo com você, concordo com você. É possível. Mas o que a gente entende por inovação, né? O que vem a ser inovação? Tem um negócio muito interessante. Falar sobre inovação. Hoje as pessoas, né, as empresas usam a palavra inovação como sendo o novo marketing. Né? Todo mundo é Aham. inovador hoje. Se você parar para pensar, todo mundo é inovador. Todo mundo fala, nós somos a empresa mais inovadora para X. Nós usamos a inovação em favorecimento de nossos clientes. Mas será que eles sabem o que é inovação? Será que as empresas, os profissionais entendem o que é inovação? Eu tive a oportunidade de passar por uma empresa que é mais conhecida por inovação do que simplesmente por venda de empreendimentos imobiliários, né? Que é a Tecnisa. Sim. E lá a inovação para nós era algo que acontecia a cada segundo. Que nós tínhamos uma cultura de inovação. Para trabalhar lá, todo mundo que estava dentro da Tecnisa precisava saber o porquê do uso da inovação. Então, a inovação dentro da Tecnisa, ela não era somente na questão de mídia. A inovação para a Tecnisa estava na área de arquitetura, estava na área de engenharia, estava no departamento de relacionamento com o cliente, estava no marketing. Tá? Então, se eu sei como trabalhar todo o composto da empresa, todos os departamentos da empresa voltado ao relacionamento com o cliente, eu consigo ser mais criativo, eu consigo pensar melhor e eu consigo ter resultados que no funil de vendas ali pode ser o mais barato possível para mim, porque eu sei que está todo mundo envolvido no mesmo processo. E o grande medo que eu tenho hoje é quando as empresas olham para o marketing, olham para a mídia e dizem assim, a mídia é a salvação dos meus problemas. Quando é o contrário, a mídia pode ser causadora de problema se toda a empresa não estiver preparada para atender aquele cliente que ela recebe. E para corretor de imóveis é a mesma coisa. O corretor de imóveis, na cadeia hierárquica hoje de uma empresa de setor imobiliário, é o último da ponta. E, infelizmente, para o corretor, os benefícios e as desvantagens dos processos acabam nele. E o corretor de imóveis ele tem que se preparar, como a gente falou há 5 minutos atrás, ele tem que se preparar para todas essas nuances do mercado. Né? E só para encerrar, Jair, esse raciocínio, eu quero deixar bem claro o seguinte, se você tem planejamento atrelado a todos os processos internos da empresa, você, consequentemente, pode ter, digamos assim, entre aspas, uma economia de recursos financeiros para se chegar ao resultado que você espera. Mas é necessário que fique bem claro o seguinte, o mercado imobiliário é um mercado onde a gente compra audiência, né? A gente precisa comprar a audiência do cliente. E ter dinheiro ou não ter dinheiro para comprar essa audiência só vai depender de uma coisa, como você enxerga hoje os negócios que são feitos nesse mercado. E o que você espera do Você pode mercado imobiliário? descarregar. Oi? Pode falar. É o que você espera do setor, né? O que você espera do mercado. Porque você pode ter um caminhão de dinheiro disponível e simplesmente com uma moeda você fazer o mesmo resultado que esse caminhão dá. Então Verdade. é questão de pensar. Não sei se você chegou a ver, mas lá no Marketing Mob, a Mariana postou um case interessantíssimo de uma construtora, não lembro se foi bem uma construtora, que criou uma ação na internet, onde ela criou seu site colocando 1 milhão de janelas. E aí cada visitante ia lá, clicava na janela e tinha a opção entre compartilhar ou convidar os amigos. E ao final disso, ele poderia ganhar um apartamento. Creio que foi em um período pré-estabelecido, acho que de um mês, não me recordo.
mas eles conseguiram 1 milhão de curtidas no Facebook, investindo quanto? Que custa um apartamento? 200 mil? E olha o alcance dessa ação. Vendo por essa questão, investiram 200 mil, mas esse retorno aí, quantas dessas milhares de pessoas não compraram com eles? Pois bem, Jair, a questão aí que eu vejo, esse case, ok, é um case interessante sim, mas eu digo para você o seguinte, uma das coisas que a gente sempre conversava, tanto em Tecnisa quanto em Cirela, era o seguinte, até que ponto, e aí é uma das coisas que eu sou bastante crítico nesse mercado, porque o mercado imobiliário é performance pura, é conversão. Você não pode perder o clique do teu cliente. Você não pode perder o clique do teu cliente. E quando você faz uma ação como essa hoje dentro de um Facebook, eu digo para você, é possível vender sim utilizando uma rede social. Porém, a venda dentro de uma rede social, ela só vai ser efetiva se você criar todo um relacionamento antes da pessoa estar presente na sua rede, né, no seu canal. Porque Facebook é brand puro. Facebook é brand puro. Aquele que fala que eu vendo pelo Facebook, ele criou relacionamento. A venda não se deu diretamente pelo Facebook. Pelo Facebook. Tá? Ele teve todo um trabalho de criar sua imagem, criar sua marca, atrair o cliente, criar postagens interessantes, relevantes. E esse case que foi colocado no Marketing Mob, eu digo o seguinte, bom, muito bom. Gerou o quê? Lembrança de marca, gerou atração de mais e mais pessoas para aquele tipo de ação. E eu gostaria, para poder dizer se foi algo que realmente teve resultado, eu gostaria de saber se essa construtora realmente tem ali a métrica de vendas que vieram através dessa ação. Sem você saber a métrica, não dá para a gente pegar e dizer assim, isso valeu a pena fazer. Isso funcionou. Isso funcionou. Pode não ter gastado um centavo, porque uma ação como essa ela é bastante interessante e criativa, mas cai naquela mesmice que eu escuto muita gente falar sobre o uso do Facebook. A questão de estar nos 2 Cs, curtir e compartilhar. Se você tem estratégia de rede social baseada em curtir e compartilhar, meu amigo, é melhor nem estar presente na rede social. Porque não interessa para mim hoje 1000 curtirs ou 10 mil compartilhamentos. O que interessa para mim é ter o cliente ali estabelecendo contato comigo, engajamento, interagindo com aquilo que eu estou fazendo, para depois eu ser a pessoa responsável que vai ajudá-lo a converter. E é muito ruim hoje você ver o uso que essas empresas de mercado imobiliário têm feito com redes sociais. Eu mapeio várias empresas de mercado imobiliário e eu vejo algumas delas assim, utilizando o seu Facebook, página, com atualizações muito distantes uma da outra. Eu vi um caso aqui de uma construtora que fez uma postagem em 2011 e voltou a fazer uma postagem em 2012 e depois fez uma postagem agora em janeiro de 2014. Então, qual é o tipo de presença que essas empresas estão tendo? E voltando um pouquinho no caso lá dessa ação comentada das 1000 janelas, eu diria o seguinte, é muito legal quando você diz para os seus amigos que você está participando de uma promoção, que você está interagindo dentro de um ambiente onde você chama as pessoas. Isso é muito legal. Nós já chegamos a fazer muitas ações como essa nas construtoras que eu passei. Porém, aonde está o resultado final? Era aí que eu gostaria de ver. Gostaria de ver que alguém me apresentasse e dissesse, desta ação eu tive a venda de 15, 20, 30 apartamentos. Dessa ação me gerou um retorno em X milhões de reais. Mas é muito difícil hoje você ver resultados financeiros baseados no uso de redes sociais. Você tira uma ou outra construtora que tem case de sucesso, e que a gente não pode fugir hoje de uma Tecnisa, né, porque lá em 2009 a Tecnisa foi a primeira empresa do setor a vender um apartamento pelo Twitter, e agora eu tive o prazer de, em 2012, começar um trabalho
que foi o Jardim das Perdizes, o maior empreendimento imobiliário lançado na cidade de São Paulo. Eu tive o prazer de ser um dos que trabalharam no início desse projeto, dedicando todo o seu conhecimento para este projeto. E ao final disso tudo, eu já não estava mais na Tecnisa, já estava na Cyrela. E eu dou os parabéns para os meus amigos Denilson e Marcelo Trevisani, o Trevisani já, infelizmente, hoje já não está mais na Tecnisa, mas eu parabenizo o Denilson e o Marcelo, por eles terem alavancado tanto o Jardim das Perdizes e serem reconhecidos pelo Facebook, fazerem a Tecnisa ser reconhecida pelo Facebook como a primeira construtora no Brasil homologada pelo bom uso da rede social. Né? Então, assim, aonde que as 1000 janelas trouxeram o resultado que uma ação muito bem feita dentro da rede, baseada em relacionamento, baseada em conteúdo, trouxe igual da Tecnisa. Então, Jaian, eu acho que eu sou muito crítico quando se fala dessa questão do uso de redes sociais. Porque uma coisa é você comprar audiência, outra coisa é você ter uma estratégia só baseada em vem aqui que eu vou fazer você curtir, trazer mais pessoas para curtir sua página, curtir mais suas postagens. Exposição de marca. Isso eu acho errado, você atrair só pelo curtir e compartilhar. Atrai sim, mas não se importa se você tem 10 mil ou 1000. Mas tenha quantidade, é bem diferente de qualidade. Então Sem tenha dúvida. Qualidade no acesso e não quantidade. É que não adianta ter, sei lá, 10 mil curtidas e engajamento zero. Preferível você ter 1000 curtidas e 60% de engajamento do que ter essas 10 mil curtidas e não ter engajamento algum. Exatamente, exatamente. Então aonde está a chave dos negócios hoje feitos nas redes sociais? Relacionamento. Relacionamento. E eu não gosto quando dizem assim, rede social não é lugar para conversar. Rede social é lugar para conversar, meu amigo. Rede social, no mercado imobiliário principalmente, é lugar para você bater papo mesmo. Eu deixo isso como mais uma dica para os corretores de imóveis que estão me ouvindo. Conversem mais nas suas redes sociais. Não vendam imóveis nas redes sociais. Desculpa estar te cortando, mas esse é um ponto chave, porque eu vejo muitos corretores que ficam postando 24 horas por dia. Compre aqui, excelente oportunidade, beleza singular, oportunidade ímpar. Não façam isso. Isso é muito, muito chato e vocês acabam perdendo seus, entre aspas, amigos do Facebook. Seus clientes ficam chateados com isso porque eles não querem uma pessoa que fique vendendo, eles querem relacionamento. Simplesmente relacionamento. Exato, e se você parar para pensar o tempo que leva da seleção de produto à tomada de decisão, dentro do mercado imobiliário, o cliente pode levar de 30 a 6 meses, ou até mais, para se decidir pela compra do produto, né? Sem dúvida. Então, se você impacta hoje esse cliente dizendo assim, compre, 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 daqui 30 dias, 6 meses, 1 ano, quando ele for comprar, ele vai falar, pô, esse cara eu não quero. Porque a primeira vez que eu fui falar com esse cara, ele já disse, compre. Né? Então eu vejo hoje uma imensidão de corretores de imóveis saindo, criando, fazendo páginas no Facebook, e aí eu começo a analisar as páginas, corretor de imóveis, você que está me ouvindo, por favor, não me leve a mal, mas aprenda a usar a ferramenta. A ferramenta ela é ótima para negócios. E você tem que trazer para a ferramenta todo o seu conhecimento de mercado. E não simplesmente postar uma foto e dizer assim, 65 metros quadrados no bairro X, 300 mil reais, compre agora, oferta limitada. Não faça isso. Não faça isso, por favor. A gente precisa conversar mais, falar mais com o nosso público. Relacionamento é a chave. Não só no Facebook, não só no Twitter, não. Todas as redes, internet em geral é relacionamento. Internet em geral é relacionamento. Até mesmo o clique na publicidade paga do Google, quando você traz essa pessoa para algum outro canal, que seja o seu site, o seu blog, é relacionamento. Eu compro audiência, não minto, eu compro audiência. Dentro das minhas estratégias hoje aplicadas aos meus clientes, uma coisa que fica bem clara é o seguinte, eu compro
a audiência do mercado. O que é comprar audiência? Não é enganar. Não é influenciar o processo de compra com algo que o cliente, ao tomar conhecimento do que você está vendendo, seja diferente. O que eu digo quando eu compro audiência é despertar o interesse. Então, um simples clique no link patrocinado, num banner em portal, na sua mensagem em um portal vertical, na sua rede social, é fazer com que desperte o desejo de compra. Então, para despertar aquele desejo de compra, eu preciso ser cada vez mais amigo do mercado e não simplesmente enxergar o mercado como um monte de cifrões, né? Sem dúvida. Falando um pouco assim de funil de vendas, tem aquela, não digo regra, mas aquilo que falam na internet de que para poder a pessoa chegar a comprar com você, tem que ter um contato 7 vezes, por 7 vezes no mínimo. Então, acho que partindo desse princípio em si, já chegar vendendo não vai ser coisa boa. Não vai ser coisa boa. A comparação que eu faço é a seguinte: imagina você entrando numa loja dentro de um shopping center, você pôs o pé dentro da loja, a primeira coisa que a pessoa te mostra é uma blusa dizendo compra, custa R$60. Como é que você vai se sentir entrando em uma loja e sendo atendido dessa forma? Então todas as nossas estratégias hoje de marketing imobiliário e marketing imobiliário no digital tem que ser pensado assim: se alguém pôs o pé dentro da minha loja, por que ele está colocando o pé dentro da minha loja? Então eu tenho que ter percepção de onde esse cara passou, quais foram os contatos que ele teve com a minha marca. Então você já começa a perceber hoje que as empresas têm que se preocupar, né? As empresas e os profissionais, principalmente os profissionais de mercado imobiliário, têm que se preocupar muito com a imagem que eles estão passando, né? Porque o nosso cliente está clicando. Sim. Ele está varrendo a internet. Em algum momento ele toma conhecimento de você por uma, por duas, por 3 vezes. E aí, se você não sabe se apresentar, você não sabe vender. E quando a gente está ali criando as estratégias no online para fazer o telefone dos corretores bombarem, para fazer a mesa de negociação estar cheia de cliente, é exatamente isso. Eu estou preservando uma imagem de marca que quando o cliente olha para mim como marca, né, como empresa, ele diz: vou fazer negócio com você. Você está me mostrando benefícios de se fazer um negócio e não simplesmente querendo que eu ponha a mão na carteira. Sim. A imagem vamos dizer, do offline tem que estar completamente compatível com a imagem estabelecida no online. Tem que estar em paralelo o perfil. Exatamente, Ayan, exatamente. Não pode haver desconexão de mensagens. Sem dúvida. Nosso tempo já está quase que eu já dei esgotando, hein? Poxa, que pena, já estamos acabando. 1 hora de podcast, só isso já? Vamos à noite falando. Sem dúvida a gente vai gravar outros podcasts, trazer materiais de qualidade para os corretores se capacitarem e vamos provocar o mercado, né? É isso aí. Ô Gustavo, deixa aquela dica de ouro. Como que o corretor de imóveis pode criar ações inovadoras, né, de marketing imobiliário para poder gerar resultados positivos? Eu vou deixar uma frase para todos eles, que eu costumo dizer em algumas palestras, em alguns cursos, que ela é uma frase assim, muito simples, porém é uma frase de muita decisão. Uma boa ideia não se sustenta sem uma forte implementação. O corretor de imóveis que está pensando hoje em fazer algo criativo, algo inovador, entenda que a ideia sozinha não se sustenta se você não souber como planejar e criar uma forte estratégia em cima disso. É bem por aí, já é. Muito boa. Interessante esse seu posicionamento com relação à questão da geração de resultados para o corretor de imóveis. E como que o corretor como que nossos ouvintes poderão encontrá-lo? Jair, eu tenho um blog que eu escrevo quase que semanalmente nele, que é o www.gustavozanotto.com.br.
O meu Facebook, página pessoal, quem quiser ser meu amigo no Facebook, à vontade, vamos interagir bastante, que é facebook.com/Gustavo Zanotto, com 2 T's. Tem a minha página profissional no Facebook, que é Gustavo H. Zanotto. Meu e-mail, para qualquer dúvida, para qualquer contato, vou passar o e-mail pessoal, que é gh.zanotto@gmail.com. E tem meu Skype, GH Zanotto. Peço que todo mundo que quiser bater um papo, conversar, tirar dúvida, me procura. Estou sempre à disposição, Jayan. Muito obrigado pela sua presença, pela disponibilização do seu tempo e por esses insights e conhecimento que você passou para todos nós. Venho agradecer por todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Jayan, pela oportunidade. Obrigado aos meus amigos de mercado imobiliário que nos escutaram até agora. Fico muito feliz com essas iniciativas. E vamos para cima, porque só tem uma coisa para a gente fazer daqui para frente. Todo mundo junto. Vamos mudar o jogo. Hashtag do Facebook. Vamos mudar o jogo. Um grande abraço, Jayan. Abraço, Gustavo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanto mais meios, né, e maneiras nós tivermos para transmitir conhecimento para esse mercado que nós atuamos, é melhor. Então, entenda que o prazer está desse lado aqui. Sou eu que tenho que te agradecer pela oportunidade. Nossa, muito obrigado. Então vamos lá. Fala um pouco a respeito da sua vida profissional, como que você chegou no mercado imobiliário. Enfim, faz uma breve apresentação para aqueles que não te conhecem, por favor. Legal, vamos lá. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, que vão ouvir esse podcast, eu sou Gustavo Zanotto. Eu hoje estou com 38 anos de idade e há quase 20 eu trabalho com marketing, né? Eu vivo do marketing. A minha primeira formação é engenharia civil e eu costumo ouvir do meu pai a seguinte frase, né? Você é um engenheiro civil que nunca trabalhou com obra. E realmente, essa é uma grande verdade. Eu fiz a minha faculdade de engenharia civil e desde muito cedo, dentro da faculdade de engenharia, eu fui para o lado da comunicação. E fui trabalhar com marketing muito cedo e logo em seguida eu já fui me aventurar no mundo da internet, no mundo web. Fui querer conhecer um pouco o que era o marketing digital. Uhum. E dentro do composto do chamado marketing digital, eu estou há 16 anos, praticamente desde o início da web no Brasil, né? E eu comecei a trabalhar dentro de agências, também fui empreendedor no início da carreira, porém, há 11 anos, indo para quase 12, eu trabalho para o mercado imobiliário. Eu comecei há 12 anos atrás atendendo imobiliárias da cidade de Campinas, onde eu moro, né, onde eu nasci, Campinas. Comecei a trabalhar com pequenas imobiliárias e já pensando em inteligência de negócios, né, não pensando simplesmente em criar o banner, em criar o texto que vai ao site, ou simplesmente naquela época nós só falávamos de pequenos sites, né, a produção de pequenos sites. Eu já pensava em algo maior, mas que em algum momento isso começou a causar pânico nas empresas que eu trabalhava, porque eu estava indo além do que eles pensavam, indo muito além do que eles poderiam dominar de recursos, né? E logo na sequência eu parti para atender construtoras, e minha primeira experiência com construtora foi com a extinta Goldfarb. A Goldfarb era uma construtora muito forte aqui na região sudeste, tinha alguma penetração em outras regiões do Brasil também. Eu cuidei da conta de Goldfarb durante 4 anos, e depois eu fui caminhando e me aventurando ainda mais nesse mundo das construtoras, né? Com destaque para 2 passagens que eu tive em 2 construtoras que eu considero hoje referências para mim quando nós falamos de ações de marketing digital. Mas eu vou comentar um pouquinho a respeito da minha passagem. Eu acho que nessa conversa aqui a gente vai poder falar um pouco da minha passagem pela PDG. Uhum. A PDG foi uma fusão de outras 5 construtoras, inclusive a Goldfarb, e eu atuei em PDG como gerente de planejamento de projetos para projetos web para PDG, e tive a oportunidade de receber um convite da Tecnisa, que quando você começa a conhecer esse mundo, você quer sempre algo mais.
E eu fui para a Tecnisa e eu tive a oportunidade de ser o coordenador de mídia online da Tecnisa e também fui responsável em determinado momento dentro da minha passagem na Tecnisa por cuidar do Tecnisa Ideias. Né? Tanto o blog da Tecnisa como o Tecnisa Ideias. Eu tive uma passagem relativamente grande na Tecnisa e na sequência eu fui ser gerente de mídia online da Cyrela. Né? Então esse é o meu histórico dentro do mercado imobiliário. Eu vim de imobiliária para depois passar pelo mundo das construtoras e hoje, a questão de um ano, eu tenho uma consultoria voltada ao mercado imobiliário, onde eu só trato do que eu falava há 12, 13 anos atrás, que era a inteligência de negócios para o mercado imobiliário voltado para a web. Né? Eu sou um dos componentes hoje dessa consultoria e a parte que cabe a mim é só pensar inovação e performance para o mercado imobiliário. Nossa, muito bom. E me diz uma coisa, com esses 20 anos de atuação no mercado de marketing, quais foram suas maiores dificuldades para poder atuar no setor? Você pergunta no setor em geral ou no setor imobiliário? Nos dois, assim, fazendo uma ampla análise. Ok, Jair. A princípio, né, a minha entrada para o marketing se deu porque eu sempre tive um perfil mais de comunicação, um perfil mais de ser uma pessoa que gosta muito de falar, uma pessoa que gosta muito de estar junto de outras pessoas, e o marketing é isso, né? Você trabalhar com marketing é você conhecer pessoas. A grande dificuldade que eu tive quando eu comecei a trabalhar com marketing é que ninguém comprava a minha ideia quando eu dizia assim, antes de pensar no produto, vamos pensar em quem vai se relacionar com o produto. Tá? Então existe uma máxima hoje no mercado que eu gosto muito de comentar, que é a inversão dos vetores. Né? O marketing aplicado há 40, 50 anos atrás, ele pensava primeiro no produto para depois pensar no mercado. Verdade. Hoje, felizmente, depois de todos esses anos, as empresas começaram a se preocupar muito mais com o mercado consumidor e como esse mercado consumidor consome os produtos e serviços que essas empresas vendem, do que pensar simplesmente em produto. Né? E para o mercado imobiliário em si, a grande dificuldade que eu tive ao longo desses 12 anos era mostrar o potencial que a internet tem para captação de leads, né, captação de clientes. O que eu vejo hoje o mercado imobiliário fazendo é permanecer com ideias muito do que foi o marketing imobiliário de 20 anos atrás. E que quando nós vemos empresas como Google e Facebook distribuindo aí pesquisas e mostrando a efetividade do canal, você acaba percebendo que existe uma mudança de paradigma, que existe uma mudança completa hoje do que foi feito para esse nosso mercado há 20 anos e o que está sendo feito hoje. E até hoje eu encontro esses obstáculos. Né? Isso eu não digo que é um defeito das empresas, mas é ainda aquela visão um pouco temerosa dos empresários em entender que internet e mercado imobiliário tem tudo a ver e só traz benefícios para todas as partes da cadeia, seja para o diretor da empresa, para o presidente da empresa, até mesmo para o corretor de imóveis, que está ali frente a frente na mesa de negociação. Então, se você perguntar para mim qual é a grande dificuldade que eu tive ao longo desses 20 anos, eu diria assim para você, Jair, a grande dificuldade é mostrar o poder que a internet tem e como fazer resultado através do uso desse novo canal. Pensando de forma estratégica, essa sua dificuldade foi bem exposta em um artigo que eu estava lendo no seu blog, o valor do social media e e-mail marketing para corretores de imóveis. Sim. Que a gente que nós conversamos a respeito da importância do marketing 3.0, que foi disseminado por Kotler, onde ele explica sobre a importância de cuidar do relacionamento com o cliente e não focar no produto, né? Exatamente. Uma das coisas que eu vejo muito e converso com corretores de imóveis em todo o canto do Brasil que eu passo,
E em minhas palestras eu reforço isso muito bem. Para você ter sucesso hoje na internet, e isso aplicado também para o mercado imobiliário, você precisa ir para a rua. Você precisa falar com pessoas. E quando as empresas e suas agências criam estratégias voltadas ao canal digital, elas esquecem de um fator muito importante, que é o relacionamento com o cliente. Se existe uma disciplina dentro de um grande guarda-chuva chamado marketing, né, e você tem uma disciplina chamada marketing de relacionamento, não é à toa que foi criado isso. É verdade. Né, e alguém pode questionar assim, pô, mas ele tá falando muito do poder da internet. Se é internet, a internet é digital, eu estou dentro da tecnologia, estou fazendo uso de ferramentas. Muito pelo contrário, a internet é mais um meio que foi criado para você interagir com o seu público. Então, quando eu falo que a internet ela é poderosa, é porque existem outras maneiras de você atrair o seu público para uma plataforma aonde ele tem a possibilidade de interagir com muito mais conteúdo, com muito mais informação, e ali ele começar a fazer o processo de seleção de produtos e empresas. Selecionando esses produtos, ele passa a tomar a decisão de compra até que ele chega no momento da conversão. Então, falando por esse aspecto, eu digo para você o seguinte, Jayan, quando nós olhamos para as outras mídias, e eu quero deixar bem claro para todo mundo que está nos ouvindo, que eu jamais sou a favor de descontinuar a fazer uso do papel, né, como os folders, os jornais, as revistas, jamais. Mas o que eu digo é, todas as outras mídias, elas devem ser suporte para todas as suas ações no digital. Elas passam a ter uma característica mais estratégica de captação, porque o nosso cliente, Jayan, ele é móvel. Esse nosso cliente ele está em todos os lugares. Ele está lendo o jornal no domingo, ele está no consultório do dentista, do médico, não sei, vendo uma publicidade tua em revista. Ele está no celular, ele está assistindo televisão com o tablet no colo e pode ser impactado pela sua campanha. Sim. E quando ele se sente à vontade de continuar a conversa com você, aonde que ele vai procurar mais informações? Ele vai para a internet. Sem dúvida. Então, todo o composto do marketing deve levar esse seu cliente para a tomada de decisão num espaço onde ele se sinta confortável para fazer negócio com você. E os corretores de imóveis que estão nos ouvindo agora, eu quero deixar eles muito tranquilos e dizer que é o seguinte, aplicar recursos na internet não vai tirar suas vendas. Aplicar recursos na internet não vai fazer você ser esquecido dentro de um stand de venda, naquelas cidades que ainda possuem stand de vendas, né? Se a sua empresa presta atenção no poder que a internet tem, ela cria mecanismos para fazer com que o cliente vá até você. Então, para encerrar um pouco esse raciocínio, Jayan, o mais fácil nós estamos fazendo, que é impactar o público. Porém, a gente está esquecendo do mais difícil, que é criar esse relacionamento em diferentes canais e fazer a conversão desse cliente aonde ele realmente tem condições de ter um pouco mais de confiança no que ele está comprando, que é justamente no corretor de imóveis. Nossa. Então, Oi? Perdão, pode falar. Espero que tenha ficado bem claro. Ah, ficou bem claro. Você já trabalhou vários projetos criativos. Qual a importância do corretor de imóveis pensar fora da caixa na hora de criar e executar suas ações de marketing imobiliário? O corretor de imóveis, ele é a ponta mais importante nesse processo. Cara, eu vivi a vida inteira sentado ao lado de corretor de imóveis. Hoje eu sou uma pessoa que criou um certo nome, cheguei até, felizmente, não talvez por falta de vontade, mas talvez por algum tipo de mérito a ser um dos grandes nomes hoje desse mercado, né? Quem diz isso é o mercado, não sou eu que me considero dessa forma. E fico muito feliz que o mercado me considere assim. Assina embaixo. Obrigado, Jair. Mas eu tenho, cara, que aplaudir os corretores de imóveis.
eu vivi durante esses 12 anos sentado em estande de vendas, em corretor online, passeando pelos lançamentos de produto, passeando pelos estandes, ao lado de corretor, porque eu queria saber o que esses caras precisavam para fazer negócio. Então, quando eu digo para você me pergunta, né, aonde é o papel do corretor de imóveis para ele ser criativo, para ele pensar fora da caixa, o que eu posso dizer e deixar como uma primeira dica desse bate-papo aqui para corretor de imóveis é que ele precisa estudar comportamento de consumidor. Ele precisa ler muito o que está acontecendo hoje com as pessoas, por que elas se interessam por um produto imobiliário, o que faz elas gostarem de uma marca ou de outra marca, o porquê que ele compra de uma imobiliária e não compra direto da construtora, ou o contrário também é verdadeiro, por que ele prefere fazer o primeiro contato na construtora para depois cair numa imobiliária. E quando a gente diz assim, pensar fora da caixa, eu não quero que o corretor de imóveis saia para as ruas com camiseta colorida, pintando bandeira para tudo quanto é lado. Não, não é isso. Mas é que se ele entende como as pessoas se relacionam com os produtos que ele vende, ele consegue, sozinho, criar estratégias de entendimento para depois criar estratégias de atendimento aos clientes, para que ele possa converter cada vez mais. E eu gosto de falar com o corretor de imóveis. Por mais que eu tenha ficado muito tempo só na visão estratégica e fazendo os corretores venderem bastante produto, eu gosto de conversar com eles. Eu gosto de estar sempre perto, de estar sempre junto e mostrar para esses caras que se o mercado está aquecido, se o mercado está precisando de profissional, são eles que têm que começar a estudar mais, se capacitar. Porque uma das coisas que eu via muito sentado ao lado de corretores de imóveis e presenciando alguns atendimentos, era que o consumidor chegava na mesa de negociação sabendo muito mais do produto do que o próprio corretor. Verdade. Tá? Então, eu vejo assim, quer pensar fora da caixa? Antes de fazer qualquer pirotecnia, passe a estudar, passe a compreender um pouco mais as mudanças do mercado, passe a ler bastante, passe a acompanhar os grandes nomes do mercado, ver o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, porque só assim o corretor de imóveis vai poder entrar no mesmo discurso e na mesma dinâmica que o consumidor está tendo hoje. Entendi. Essa questão do cliente saber até mais do que o corretor de imóveis, creio que foi em uma das suas palestras que eu tive a honra de estar presente, que comentaram a respeito disso, né? Que o cliente já chegou no corretor de imóveis sabendo tudo e fez uma verdadeira sabatina para ver se o corretor sabia todas as informações do empreendimento. Isso é verdade. Só me perdoa, eu não vou citar o nome da construtora, tá? Isso por questões éticas, mas eu presenciei exatamente isso que você está dizendo e que eu pude dividir com vocês em uma das palestras, né, de um dos cursos. Eu presenciei, sim, na cidade de São Paulo, um corretor ficar sem saber o que dizer para o cliente na hora de fechar uma venda. Porque o cliente sabia todos os detalhes do produto e começava a fazer questionamentos que o corretor sequer imaginava que existia isso. Então, eu ficando do lado do corretor, eu comecei a me sentir preocupado, porque vai perder a venda, era a única coisa que vinha na minha cabeça, vai perder a venda, vai perder a venda. E uma das coisas que eu observo bastante nesse mercado é que o corretor ele é muito motivado dentro dos meetings de produto, né, quando as construtoras apresentam para os corretores, ele é muito motivado pelo resultado que ele vai ter se ele vender. Mas uma das coisas que deveriam ser feitas, ao contrário, é motivar esse corretor a vender e ter aquele resultado conhecendo mais o produto. Então eu posso dizer para você, esse corretor perdeu a venda, tá? O cliente levantou da mesa e simplesmente disse, como você não sabe me vender, não conhece o seu produto, eu vou para outra empresa. Nossa. Isso é preocupante. Muito tá? Isso preocupante. Porque, Jaian, se você pensar em internet somente, o nosso cliente está a um clique de fechar um contrato com um corretor.
Então ele vai para um Google, ele vai para o próprio site da construtora, ele vai conversar com outras pessoas que já compraram o produto, ele vai conversar com outros profissionais de mercado, e ele começa a filtrar algumas informações que elas são a decisão de compra. E, enfim, se nós que somos do mercado não estivermos preparados para entender esse consumidor para depois atender, fatalmente a gente não vai ter o resultado esperado. Sem dúvida. E custa caro executar ações que gerem bom resultado? Depende do que se entende por caro. Se você pensar em marketing, tudo é caro. Tudo é caro. O investimento hoje em publicidade, seja ela no offline, seja ela no online, ela é bastante cara. O nosso mercado hoje ele é muito competitivo. Nós temos muitas empresas hoje brigando pelo mesmo consumidor. Então, quando você pega hoje e vai para um Google, só para dar um exemplo de link patrocinado, há 12 anos atrás, não existia o Google, mas há 7 anos, 6 anos atrás, quando o Google começou a trabalhar com essa questão de links, a palavra mercado imobiliário, o clique custava centavos. Hoje, esse clique está custando 10, 11 reais. Então imagina você, se você for lá pensar em atração de cliente, de captação de novos clientes e pensar que tudo vai ser caro, fatalmente você não vai ter resultado. Porém, você tem que enxergar em longo prazo onde você quer chegar. Uhum. Eu tenho casos hoje de empresas que não abrem mão, tá, de sair das revistas, de suas próprias revistas, criarem suas próprias revistas, né, fazer um investimento muito grande em revista, por terem medo da internet, achando que internet é cara. Mas quando você vai olhar onde se tem resultado, eu concordo, a revista, por mais que ele gaste 60 mil, 100 mil reais por mês, a revista vai trazer resultado. Porque se você pensar que a revista converter 2 vendas, já pagou o investimento. Porém, se você aplica inteligência no negócio, você consegue enxergar diferentes possibilidades de se fazer o mesmo resultado com um ganho financeiro talvez maior. Então é questão assim, Jayan, eu tenho dinheiro? Não. Dentro das minhas possibilidades, aonde eu posso trabalhar? Se eu tenho dinheiro, sim, eu tenho, eu não vou sair gastando à toa. Se eu conheço aonde o meu cliente dá o clique, a forma como ele interage com o meu produto, o que ele está buscando, a internet pode ser o primeiro e melhor passo para essas empresas. Claro que elas não devem esquecer o que elas estão fazendo lá na rua, já comentei isso. Uhum. Porém, dizer se é caro ou se é barato, tudo vai depender de algumas coisas. O objetivo que você tem de campanha, qual o resultado que você espera e qual o conhecimento que você tem desse mercado. Eu tinha dentro das construtoras que eu passei, e aí eu posso dizer são construtoras, têm mais dinheiro, né? Eu digo para você o seguinte, nós investíamos milhares e milhares de reais para vender apartamento. Só que quando você pegava o CPA, que é o custo de aquisição de um cliente que comprou um apartamento de 500 mil reais, 600 mil reais, e você faz uma conta, grosso modo, e você vê que lá no final da ponta, esse cliente custou para você R$ 1.000, R$ 2.000 que seja, tá caro? Sim, tá caro. Porém, pode ser um barato dentro do que eu vendi. Então, tudo quer dizer, tudo é questão de pensar, Jayan. Qual é o meu objetivo, aonde eu quero chegar e quais os recursos que eu tenho. E a partir daí, criar um planejamento, criar uma inteligência aplicada a esse negócio e colocar o carro na rua, sair fazendo. Planejamento tem que estar sempre atrelado a um pensamento criativo e inovação para a gente poder ter bons resultados na internet, né? Assim, não digo só na internet, mas como um todo. Mas na internet, com criatividade e inovação, creio que a gente consiga produzir algo com um valor relativamente baixo quando comparado a outras mídias. Sim.
Concordo com você, concordo com você. É possível. Mas o que a gente entende por inovação, né? O que vem a ser inovação? Tem um negócio muito interessante. Falar sobre inovação. Hoje as pessoas, né, as empresas usam a palavra inovação como sendo o novo marketing. Né? Todo mundo é inovador hoje. Se você parar para pensar, todo mundo é inovador. Todo mundo fala, nós somos a empresa mais inovadora para X. Nós usamos a inovação em favorecimento de nossos clientes. Mas será que eles sabem o que é inovação? Será que as empresas, os profissionais entendem o que é inovação? Eu tive a oportunidade de passar por uma empresa que é mais conhecida por inovação do que simplesmente por venda de empreendimentos imobiliários, né? Que é a Tecnisa. Sim. E lá a inovação para nós era algo que acontecia a cada segundo. E nós tínhamos uma cultura de inovação. Para trabalhar lá, todo mundo que estava dentro da Tecnisa precisava saber o porquê do uso da inovação. Então a inovação dentro da Tecnisa, ela não era somente na questão de mídia. A inovação para a Tecnisa estava na área de arquitetura, estava na área de engenharia, estava no departamento de relacionamento com o cliente, estava no marketing. Tá? Então, se eu sei como trabalhar todo o composto da empresa, todos os departamentos da empresa voltado ao relacionamento com o cliente, eu consigo ser mais criativo, eu consigo pensar melhor e eu consigo ter resultados que no funil de vendas ali pode ser o mais barato possível para mim, porque eu sei que está todo mundo envolvido no mesmo processo. E o grande medo que eu tenho hoje é quando as empresas olham para o marketing, olham para a mídia e dizem assim, a mídia é a salvação dos meus problemas. Quando é o contrário, a mídia pode ser causadora de problema se toda a empresa não estiver preparada para atender aquele cliente que ela recebe. E para corretor de imóveis é a mesma coisa. O corretor de imóveis, na cadeia hierárquica hoje de uma empresa de setor imobiliário, é o último da ponta. E, infelizmente, para o corretor, os benefícios e as desvantagens dos processos acabam nele. E o corretor de imóveis ele tem que se preparar, como a gente falou há 5 minutos atrás, ele tem que se preparar para todas essas nuances do mercado. Né? E só para encerrar, Jayan, esse raciocínio, eu quero deixar bem claro o seguinte, se você tem planejamento atrelado a todos os processos internos da empresa, você, consequentemente, pode ter, digamos assim, entre aspas, uma economia de recursos financeiros para se chegar ao resultado que você espera. Mas é necessário que fique bem claro o seguinte, o mercado imobiliário é um mercado onde a gente compra audiência, né? A gente precisa comprar a audiência do cliente. E ter dinheiro ou não ter dinheiro para comprar essa audiência só vai depender de uma coisa, como você enxerga hoje os negócios que são feitos nesse mercado. E o que você espera do mercado imobiliário? Oi? Pode falar. É o que você espera do setor, né? O que você espera do mercado. Porque você pode ter um caminhão de dinheiro disponível e simplesmente com uma moeda você fazer o mesmo resultado que esse caminhão dá. Verdade. Então é questão de pensar. Não sei se você chegou a ver, mas lá no Marketing Mob, a Mariana postou um case interessantíssimo de uma construtora, não lembro se foi bem uma construtora, que criou uma ação na internet, onde ela criou seu site colocando 1 milhão de janelas, e aí cada visitante ia lá, clicava na janela e tinha a opção entre compartilhar ou convidar os amigos. E ao final disso, ele poderia ganhar um apartamento. Creio que foi em um período pré-estabelecido, acho que de um mês, não me recordo, mas eles conseguiram 1 milhão de curtidas no Facebook, investindo quanto? Que custa um apartamento? 200 mil? E olha o alcance dessa ação, vendo por essa questão, investiram 200 mil, mas esse retorno aí, quantas dessas milhares de pessoas não compraram com eles?
Pois bem, Jair, a questão aí que eu vejo, esse case, ok, é um case interessante sim, mas eu digo para você o seguinte, uma das coisas que a gente sempre conversava, tanto em Tecnisa quanto em Cirela, era o seguinte, até que ponto, e aí é uma das coisas que eu sou bastante crítico nesse mercado, porque o mercado imobiliário é performance pura, é conversão. Você não pode perder o clique do teu cliente. Você não pode perder o clique do teu cliente. E quando você faz uma ação como essa hoje dentro de um Facebook, eu digo para você, é possível vender sim utilizando uma rede social. Porém, a venda dentro de uma rede social, ela só vai ser efetiva se você criar todo um relacionamento antes da pessoa estar presente na sua rede, né, no seu canal. Porque Facebook é brand puro. Facebook é brand puro. Aquele que fala que eu vendo pelo Facebook, ele criou relacionamento. A venda não se deu diretamente pelo Facebook. Tá? Ele teve todo um trabalho de criar sua imagem, criar sua marca, atrair o cliente, criar postagens interessantes, relevantes. E esse case que foi colocado no Marketing Mob, eu digo o seguinte, bom, muito bom. Gerou o quê? Lembrança de marca, gerou atração de mais e mais pessoas para aquele tipo de ação. E eu gostaria, para poder dizer se foi algo que realmente teve resultado, eu gostaria de saber se essa construtora realmente tem ali a métrica de vendas que vieram através dessa ação. Sem você saber a métrica, não dá para a gente pegar e dizer assim, isso valeu a pena fazer. Isso funcionou. Isso funcionou. Pode não ter gastado um centavo, porque uma ação como essa ela é bastante interessante e criativa, mas cai naquela mesmice que eu escuto muita gente falar sobre o uso do Facebook. A questão de estar nos 2 Cs, curtir e compartilhar. Se você tem estratégia de rede social baseada em curtir e compartilhar, meu amigo, é melhor nem estar presente na rede social. Porque não interessa para mim hoje 1000 curtirs ou 10.000 compartilhamentos. O que interessa para mim é ter o cliente ali estabelecendo contato comigo, engajamento, interagindo com aquilo que eu estou fazendo, para depois eu ser a pessoa responsável que vai ajudá-lo a converter. E é muito ruim hoje você ver o uso que essas empresas de mercado imobiliário têm feito com redes sociais. Eu mapeio várias empresas de mercado imobiliário e eu vejo algumas delas assim, utilizando o seu Facebook, página, com atualizações muito distantes uma da outra. Eu vi um caso aqui de uma construtora que fez uma postagem em 2011, voltou a fazer uma postagem em 2012 e depois fez uma postagem agora em janeiro de 2014. Então, qual é o tipo de presença que essas empresas estão tendo? E voltando um pouquinho no caso lá dessa ação comentada das 1000 janelas, eu diria o seguinte, é muito legal quando você diz para os seus amigos que você está participando de uma promoção, que você está interagindo dentro de um ambiente onde você chama as pessoas. Isso é muito legal. Nós já chegamos a fazer muitas ações como essa nas construtoras que eu passei. Porém, aonde está o resultado final? Era aí que eu gostaria de ver. Gostaria de ver que alguém me apresentasse e dissesse, desta ação eu tive a venda de 15, 20, 30 apartamentos. Dessa ação me gerou um retorno em X milhões de reais. Mas é muito difícil hoje você ver resultados financeiros baseados no uso de redes sociais. Você tira uma ou outra construtora que tem case de sucesso, e que a gente não pode fugir hoje de uma Tecnisa, né, porque lá em 2009 a Tecnisa foi a primeira empresa do setor a vender um apartamento pelo Twitter, e agora eu tive o prazer de, em 2012, começar um trabalho que foi o Jardim das Perdizes, o maior empreendimento imobiliário lançado na cidade de São Paulo. Eu tive o prazer de ser um dos que trabalharam no início desse projeto, dedicando todo o seu conhecimento para este projeto. E ao final disso tudo, eu já não estava mais na Tecnisa, já estava na Cirela,
E eu dou os parabéns para os meus amigos Denilson e Marcelo Trevisani, o Trevisani já, infelizmente, hoje já não está mais na Tecnisa, mas eu parabenizo o Denilson e o Marcelo, por eles terem alavancado tanto o Jardim das Perdizes e serem reconhecidos pelo Facebook, fazerem a Tecnisa ser reconhecida pelo Facebook como a primeira construtora no Brasil homologada pelo bom uso da rede social. Né? Então, assim, aonde que as 1000 janelas trouxeram o resultado que uma ação muito bem feita dentro da rede, baseada em relacionamento, baseado em conteúdo, trouxe igual da Tecnisa. Então, Jaian, eu acho que eu sou muito crítico quando se fala dessa questão do uso de redes sociais. Porque uma coisa é você comprar audiência, outra coisa é você ter uma estratégia só baseada em vem aqui que eu vou fazer você curtir, trazer mais pessoas para curtir sua página, curtir mais suas postagens. Exposição de marca. Isso eu acho errado, você atrair só pelo curtir e compartilhar. Atraia sim, mas não se importa se você tem 10 mil ou 1000. Mas tenha quantidade, é bem diferente de qualidade. Então tenha qualidade no acesso e não quantidade. É que não adianta ter, sei lá, 10 mil curtidas e engajamento zero. Preferível você ter 1000 curtidas e 60% de engajamento do que ter essas 10 mil curtidas e não ter engajamento algum. Exatamente, exatamente. Então, aonde está a chave dos negócios hoje feitos nas redes sociais? Relacionamento. Relacionamento. E eu não gosto quando dizem assim, rede social não é lugar para conversar. Rede social é lugar para conversar, meu amigo. Rede social, no mercado imobiliário principalmente, é lugar para você bater papo mesmo. Eu deixo isso como mais uma dica para os corretores de imóveis que estão me ouvindo. Conversem mais nas suas redes sociais. Não vendam imóveis nas redes sociais. Desculpa estar te cortando, mas esse é um ponto chave, porque eu vejo muitos corretores que ficam postando 24 horas por dia. Compre aqui, excelente oportunidade, beleza singular, oportunidade ímpar. Não façam isso. Isso é muito, muito chato e vocês acabam perdendo seus, entre aspas, amigos do Facebook. Seus clientes ficam chateados com isso porque eles não querem uma pessoa que fique vendendo, eles querem relacionamento. Simplesmente relacionamento. Exato, e se você parar para pensar o tempo que leva da seleção de produto à tomada de decisão, dentro do mercado imobiliário, o cliente pode levar de 30 a 6 meses, ou até mais, para se decidir pela compra do produto, né? Sem dúvida. Então, se você impacta hoje esse cliente dizendo assim, compre, 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 daqui 30 dias, 6 meses, 1 ano, quando ele for comprar, ele vai falar, pô, esse cara eu não quero. Porque a primeira vez que eu fui falar com esse cara, ele já disse, compre. Né? Então eu vejo hoje uma imensidão de corretores de imóveis saindo, criando, fazendo páginas no Facebook, e aí eu começo a analisar as páginas, corretor de imóveis, você que está me ouvindo, por favor, não me leve a mal, mas aprenda a usar a ferramenta. A ferramenta ela é ótima para negócios. E você tem que trazer para a ferramenta todo o seu conhecimento de mercado. E não simplesmente postar uma foto e dizer assim, 65 metros quadrados no bairro X, 300 mil reais, compre agora, oferta limitada. Não faça isso. Não faça isso, por favor. A gente precisa conversar mais, falar mais com o nosso público. Relacionamento é a chave. Não só no Facebook, não só no Twitter, não. Todas as redes, internet em geral é relacionamento. Internet em geral é relacionamento. Até mesmo o clique na publicidade paga do Google, quando você traz essa pessoa para algum outro canal, que seja o seu site, o seu blog, é relacionamento. Eu compro audiência, não minto, eu compro audiência. Dentro das minhas estratégias hoje aplicadas aos meus clientes, uma coisa que fica bem clara é o seguinte, eu compro a audiência do mercado. O que é comprar audiência? Não é enganar. Não é influenciar o processo de compra com algo que o cliente, ao tomar conhecimento do que você está vendendo, seja diferente. O que eu digo quando eu compro audiência é despertar o interesse. Então, um simples clique no link patrocinado, num banner em portal,
na sua mensagem em um portal vertical, na sua rede social, é fazer com que desperte o desejo de compra. Então, para despertar aquele desejo de compra, eu preciso ser cada vez mais amigo do mercado e não simplesmente enxergar o mercado como um monte de cifrões, né? Sem dúvida. Falando um pouco assim de funil de vendas, tem não digo regra, mas aquilo que falam na internet de que para poder a pessoa chegar a comprar com você, tem que ter um contato 7 vezes, por 7 vezes no mínimo. Então, acho que partindo desse princípio em si, já chegar vendendo não vai ser coisa boa. Não vai ser coisa boa. A comparação que eu faço é a seguinte: imagina você entrando numa loja dentro de um shopping center, você pôs o pé dentro da loja, a primeira coisa que a pessoa te mostra é uma blusa dizendo compra, custa R$60. Como é que você vai se sentir entrando em uma loja e sendo atendido dessa forma? Então todas as nossas estratégias hoje de marketing imobiliário e marketing imobiliário no digital tem que ser pensado assim: se alguém pôs o pé dentro da minha loja, por que ele está colocando o pé dentro da minha loja? Então eu tenho que ter percepção de onde esse cara passou, quais foram os contatos que ele teve com a minha marca. Então você já começa a perceber hoje que as empresas têm que se preocupar, né? As empresas e os profissionais, principalmente os profissionais de mercado imobiliário, têm que se preocupar muito com a imagem que eles estão passando, né? Porque o nosso cliente está clicando. Sim. Ele está varrendo a internet. Em algum momento ele toma conhecimento de você por uma, por duas, por 3 vezes. E aí, se você não sabe se apresentar, você não sabe vender. E quando a gente está ali criando as estratégias no online para fazer o telefone dos corretores bombarem, para fazer a mesa de negociação estar cheia de cliente, é exatamente isso. Eu estou preservando uma imagem de marca que quando o cliente olha para mim como marca, né, como empresa, ele diz: vou fazer negócio com você. Você está me mostrando benefícios de se fazer um negócio e não simplesmente querendo que eu ponha a mão na carteira. Sim. A imagem vamos dizer, do offline tem que estar completamente compatível com a imagem estabelecida no online. Tem que estar em paralelo o perfil. Exatamente, Ayan, exatamente. Não pode haver desconexão de mensagens. Sem dúvida. Nosso tempo já está quase que Eu já dei esgotando, hein? Poxa, que pena, já estamos acabando. 1 hora de podcast? Só isso, já? Vamos à noite falando. Sem dúvida a gente vai gravar outros podcasts, trazer materiais de qualidade para os corretores se capacitarem e vamos provocar o mercado. É isso aí, é isso aí. Ô Gustavo, deixa aquela dica de ouro. Como que o corretor de imóveis pode criar ações inovadoras, né, de marketing imobiliário para poder gerar resultados positivos? Eu vou deixar uma frase para todos eles, que eu costumo dizer em algumas palestras, em alguns cursos, que ela é uma frase assim, muito simples, porém é uma frase de muita decisão. Uma boa ideia não se sustenta sem uma forte implementação. O corretor de imóveis que está pensando hoje em fazer algo criativo, algo inovador, entenda que a ideia sozinha não se sustenta se você não souber como planejar e criar uma forte estratégia em cima disso. É bem por aí, já é. Muito boa. Interessante esse seu posicionamento com relação à questão da geração de resultados para o corretor de imóveis. E como que o corretor como que nossos ouvintes poderão encontrá-lo? Jair, eu tenho um blog que eu escrevo quase que semanalmente nele, que é o www.gustavozanotto.com.br. O meu Facebook, página pessoal, quem quiser ser meu amigo no Facebook, à vontade, vamos interagir bastante, que é facebook.com/Gustavo Zanotto, com 2 T's. Tem a minha página profissional no Facebook, que é Gustavo H. Zanotto. Meu e-mail, para qualquer dúvida, para qualquer contato, vou passar o e-mail pessoal, que é gh.zanotto,
ghzanoto@gmail.com, e tem meu Skype, ghzanoto. Peço que todo mundo que quiser bater um papo, conversar, tirar dúvida, me procura. Estou sempre à disposição, Jayan. Muito obrigado pela sua presença, pela disponibilização do seu tempo e por esses insights e conhecimento que você passou para todos nós. Venho agradecer por todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Jayan, pela oportunidade. Obrigado aos meus amigos de mercado imobiliário que nos escutaram até agora. Fico muito feliz com essas iniciativas e vamos para cima, porque só tem uma coisa para a gente fazer daqui para frente. Todo mundo junto. Vamos mudar o jogo. Hashtag do Facebook. Vamos mudar o jogo. Um grande abraço, Jayan. Abraço, Gustavo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso. Finalizamos a nossa segunda edição do podcast sobre marketing imobiliário e planejamento estratégico digital do blog jaiambahia.com. Para ter acesso ao post contendo o conteúdo citado durante a conversa, basta acessar o endereço jaiambahia.com/blog/02, que é o número desse podcast. Acesse a página e deixe seu comentário com dúvidas e sugestões de possíveis assuntos que poderemos abordar nos futuros podcasts. Grande abraço, até a próxima e lembre-se, vamos mudar o jogo!